Urgência. Hoje, segunda, para discutir a guerra na Ucrânia, em meio a diálogos entre Rússia e também Estados Unidos sobre como, enfim, acabar com o conflito. Representantes de Washington e Moscou devem se encontrar amanhã na Arábia Saudita. Por isso que a gente conversa agora com a nossa correspondente, a Priscila Yazbek, que tem todos os detalhes ao vivo para a gente, direto da gelada... Eita, tá gelada aí. Eita. A Pri que tá em Nova York, da gelada cidade de Nova York, ali, touquinha, luva. E aí, Pri, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Oi, Renan, bom dia a todos que nos acompanham aqui, ó, -2 graus, sensação de -10 nesse momento, tá frio em Nova York hoje, feriado inclusive por aqui, mas os assuntos internacionais estão pegando fogo com essa reunião, então, que vai acontecer em Paris. Vão participar dessa reunião Alemanha, França, Reino Unido, Dinamarca, Polônia, Itália, Espanha e Holanda, e também altos funcionários da OTAN, que é a aliança militar entre os americanos e os europeus, e também altos funcionários da União Europeia. Essa reunião foi convocada às pressas pelos governos europeus, com a liderança da França, do presidente francês Emmanuel Macron, depois que os Estados Unidos iniciaram desde a semana passada conversas com os russos para tratar sobre o conflito na Ucrânia e pensar em uma possível solução para o conflito, mas sem envolver os europeus e sem envolver também a Ucrânia. Inclusive, durante a semana passada, o vice-presidente J.D. Vance, vice-presidente americano, participou de uma conferência de segurança em Munique. Nessa conferência, ele disse que a maior ameaça à Europa vem de dentro e não é a Rússia, a China e outros países. Não são Rússia, China e outros países, sinalizando, então, uma nova postura dos Estados Unidos, que, inclusive, chega a dizer, por meio do seu vice-presidente, que não vê a Rússia como a principal ameaça à Europa. O chanceler alemão Olaf Scholz já se manifestou sobre essa reunião antes de embarcar para Paris. Ele falou que os países europeus precisam garantir que a Europa vai superar os desafios do futuro de forma forte e soberana e com o peito erguido. E ele falou que está certo de que os líderes europeus vão ser capazes de desenvolver uma posição clara. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que a reunião em Paris é um momento único em uma geração para a segurança nacional, depois então que os líderes europeus e ucranianos não foram convocados, não foram chamados para participar dessas tratativas entre Estados Unidos e também a Rússia. E durante essa reunião, Renan, também vão ser discutidos o envio de tropas de paz desses países para a Ucrânia, né, para essa resolução do conflito. E nesse sentido, Keir Starmer falou que que o Reino Unido estava pronto para colocar tropas de manutenção de paz na Ucrânia. Foi o primeiro líder europeu a falar sobre isso. Também Olaf Scholz foi questionado sobre isso. Ele disse que essa vai ser uma tarefa importante para a Europa, os Estados Unidos e os aliados internacionais, falando que as questões específicas sobre a arquitetura de segurança vão ser abordadas no devido tempo. E a Polônia, também do primeiro-ministro Donald Tusk, falou que não está pensando em enviar tropas neste momento. Então esse também deve ser um assunto bastante discutido nessa cúpula que acontece às pressas em Paris. E uma informação importante, Renan, que vem do lado dos ucranianos, é que o presidente Volodymyr Zelensky falou que não ficou sabendo sobre essas tratativas entre a Rússia e os Estados Unidos. Inclusive, o enviado especial americano para a Rússia e para a Ucrânia chegou a falar no final de semana que o presidente ucraniano, obviamente, seria envolvido nessas discussões, mas então Volodymyr Zelensky, que conversou numa videoconferência com líderes dos Emirados Árabes Unidos, falou que não sabia nada sobre essas negociações. Ele disse, inclusive, que ele vai à Arábia Saudita na quarta-feira, mas que era uma viagem que já estava prevista antes. Lembrando que o secretário de Estado americano Marco Rubio já chegou à Arábia Saudita, e essa reunião entre as lideranças americanas e russas está prevista para essa terça-feira. Também a CNN apurou com fontes do Kremlin, do governo russo, que altas autoridades da Rússia de fato seriam enviadas para a Arábia Saudita, que vai ter um papel de intermediação nessas discussões. No início da semana, vale lembrar que Donald Trump conversou no início da semana passada com
Vladimir Putin, o presidente russo, uma conversa de 1h30 no telefone na quarta-feira. E depois dessa conversa, Trump sugeriu que a Ucrânia poderia ser russa algum dia e disse que é improvável que a Ucrânia recupere todas as suas terras. E essas falas de Donald Trump foram vistas como uma confirmação de que os Estados Unidos devem buscar um acordo que pode ser mais favorável aos termos russos. A Ucrânia já vem enfatizando desde o ano passado, quando Donald Trump falou que, se eleito, acabaria com a guerra em 24 horas, que nenhuma solução para a guerra seria endereçada sem a participação da Ucrânia e que a Ucrânia não aceitaria ceder territórios que foram anexados pelos russos. Mas Donald Trump, então, com essas falas, que também foram endossadas pelo seu secretário de defesa, Pete Hegseth, que falou que é irrealista a Ucrânia pensar em retomar os seus territórios, essas falas deixam claro que os Estados Unidos podem tentar intermediar esse acordo sem que os ucranianos retomem os territórios que foram ocupados pelos russos, algo que é muito caro ao governo ucraniano. Então, de fato, existe um impasse muito grande sobre toda essa questão, mas a Ucrânia fica em maus lençóis, já que os Estados Unidos são os principais fornecedores de recursos e armas para a Ucrânia, então também não podem fazer uma ruptura total com os Estados Unidos e acabam ficando muito aí na mão do que os Estados Unidos dizem que pretendem fazer. Então, a ver como vai se desenrolar essa reunião em Paris, hoje também essa reunião entre Rússia e Estados Unidos, amanhã na Arábia Saudita. Renan. Valeu, Priscila Yasbeck conversando com a gente ao vivo, direto de Nova York. Obrigado, viu? Vai se agasalhar mais ainda, se possível, esquentar, né? Tomar um chocolate quente. Obrigado, Pri.